Bom dia a todos, espero que estejam bem. Em nome da Neice, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos nesse terceiro webinar de 2021. O meu nome é Rosileia Mantovani e, em nome da Neice Seção Brasil, eu gostaria de dar essas boas-vindas, né? Hoje, com a ilustre participação do Fabrício Santos, da Tintas Vinci, com a palestra sobre uma tinta rica em zinco e grafeno de nova geração. Fabrício, bom dia. Bom dia, Rose. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bom. bem, tudo jóia. Então, vamos lá. Bom, o Fabrício Santos é bacharel em Relações Internacionais e Comércio Exterior pela Universidade Estácio de Sá. Possui MBA em Marketing e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. É graduando em Química pela Uninter, inspetor de pintura pela Abraco, possui 21 anos de experiência no mercado de tintas industriais e marítimas e atualmente ele é sócio-diretor de negócios da Tintas Vinci. Hoje o Fabrício ele vai falar de uma linha de produtos bem interessante, que é uma linha de tintas ricas em zinco e grafeno, monocomponente de nova geração. O foco vai ser apresentar mais uma opção, mais uma solução, né, compartilhar conosco esses conhecimentos sobre essa solução de alta performance no combate de corrosão e em ambiente de alta agressividade. Essa nova tecnologia utiliza nanotubos de carbono combinado ao zinco, visando aumentar a impermeabilidade do filme e maximizar a proteção catódica. Alinhado ao propósito de ser fácil de usar, o produto é monocomponente, aceita tratamento manual e mecânico e é aplicável a trincha e rolo. Ele vai também apresentar a versão aerosol. Fabrício, agora a palavra é sua. Boa sorte, boa apresentação e tenhamos todos um excelente webinar. Obrigado, Rose. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço também a toda a equipe Neice Brasil pelo convite, pela oportunidade. Então, vamos lá. Bom, como você bem destacou, o tema hoje é a tinta rica em zinco, monocomponente, de nova geração. Esse termo, até a nova geração, foi muito bem sugerido pelo pessoal lá do SEMPES, que mais à frente eu vou poder elucidar melhor, um projeto que nós participamos de avaliação de tintas ricas em zinco. E o que eu vou apresentar aqui hoje é a tinta rica em zinco grafeno de alta performance anticorrosiva. O nome do nosso produto é o Vinci Zinc 600. Bom, vamos lá. Bom, por que usar um revestimento rico em zinco? Acho que isso é de grande conhecimento, né? Nós, em especial, Tintas Vinci, somos grandes fãs dos sistemas ricos em zinco para proteção anticorrosiva, né? Até um dos meus mestres em tintas, aí, o professor Fragata, também é um grande fã. E, então, aqui não é novidade para ninguém, o zinco é um metal anódico em relação ao aço, né? Por esse motivo, ele proporciona aí a proteção catódica e confere excelente proteção contra a corrosão em atmosferas ao substrato de aço carbono, em atmosferas agressivas em especial, né? Principalmente em regiões de falha. Então, aqui não vou me alongar, apenas uma ilustração do pó de zinco, né? Na verdade, ele possui um potencial eletrolítico menor que o aço, né? Então, na prática, ele se sacrifica para proteger o aço. Importante destacar a necessidade do bom contato elétrico entre as partículas de zinco para maximizar aí a proteção catódica. Tá bom, Fabrício. Você até agora não trouxe nada de novo. O que você tem de novo aí para mostrar? O grafeno. Na verdade, o grafeno não é não tão novo assim, né? Ele foi inicialmente descrito lá em 1962 por um químico alemão de nome difícil de pronunciar. E, enfim, o grafeno é basicamente, né, uma teia de carbonos interligados e que de uma geometria hexagonal e que tem muitas propriedades interessantes.
que vêm sendo largamente estudadas ao longo do tempo em diversas aplicações. Então, por exemplo, o grafeno, ele é considerado o material do futuro, né? E ele possui algumas características. Por exemplo, a condutividade. Ele é considerado o material mais condutivo do mundo. Ele, para se ter uma ideia, ele é em torno de 10 vezes mais condutivo que o cobre. Espessura, ele é em torno de 1 milhão de vezes mais fino do que um fio de cabelo humano, né? Nós estamos falando aí de uma partícula nanométrica, né? Mas ele, porém, tem uma grande resistência mecânica, uma grande força. Ele é em torno de 200 vezes mais forte do que o aço. Inclusive, uma empresa, a Gerdau, lançou recentemente ao mercado, está lançando, uma liga metálica feita com o grafeno, exatamente para aumentar a resistência mecânica do aço. E, ao mesmo tempo que ele é tão forte, ele também consegue ser maleável, flexível e, por sua geometria, impermeável. E a sua estrutura é bidimensional. E, para efeito de ilustração, né, ele é um pó preto de baixa densidade, como eu disse, uma nanopartícula. São nanotubos de carbono, eles podem ser de parede simples ou de parede múltipla, e confere aí excelentes propriedades ao revestimento. Aqui também é um comparativo de propriedade de barreira, com, do lado esquerdo, um desenho esquemático, né, com um corte, né, com glass flake, comparando com um corte de uma superfície, né, com grafeno. E então, devido à sua disposição, ele forma uma barreira extremamente impermeável. Comparado ao glass flake, né, o flocos de vidro, ele é estimado em torno de 1000 vezes mais impermeável que o glass flake, né? E isso é uma propriedade excelente que confere muita proteção por barreira, que eu vou demonstrar mais à frente alguns resultados. Bom, então, resumidamente, o que o grafeno pode contribuir para uma tinta no combate à corrosão? Ele possui excelente resistência mecânica, tá? Uma alta área de superfície de contato, né? Contato elétrico, aquilo que eu falei sobre o zinco, ou seja, ele age sinergicamente ao zinco, potencializando o efeito da proteção catódica. Ele tem uma boa estabilidade química, que é muito importante, e alta condutividade elétrica, tá? Então, gostaria de passar para vocês, nesse momento, um pequeno vídeo a respeito do produto. O Vinci Zinc 600 é um revestimento rico em zinco monocomponente com grafeno, desenvolvido com nanotecnologia. Confere uma excelente proteção anticorrosiva, atuando por dupla função, por barreira e por proteção catódica, que é acionada instantaneamente assim que a barreira é afetada. Alta aderência sem trincas e fissuras ao longo da vida útil do revestimento. Aplicável sobre flash rust leve. Proporciona alta impermeabilidade. Intensa ação anticorrosiva. Resistente à abrasão. Sua proteção catódica inibe corrosão subfilme após danos mecânicos. Compatível com hidrojateamento. Aceita aplicação sobre tratamento mecânico. Modo de usar. Para aplicação líquida, misture o produto adequadamente. Aplique uma demão de 75 micrômetros de espessura da película seca. O Vinci Zinc pode ser aplicado com trincha ou rolo, além de pulverização convencional ou sem ar. O revestimento estará seco ao toque em 30 minutos. Para o spray, antes de aplicar, agite vigorosamente a embalagem por 20 segundos. Aplique uma espessura de 40 micrômetros da película seca. Mantenha a agitação constante durante a aplicação, mantendo uma distância de 30 centímetros da superfície. Após a aplicação, vire a lata de cabeça para baixo e pulverize para a limpeza do bico. O revestimento estará seco ao toque em 15 minutos. O revestimento anticorrosivo Vinci Zinc 600 é indicado para ambientes altamente agressivos, como plataformas offshore, equipamentos elétricos, usinas hidrelétricas, instalações petroquímicas,
pontes de metal, torres eólicas, tubulações, fábricas de papel e celulose. A versão líquida está disponível nas embalagens de 3 litros e 720 ml e a versão spray em embalagem de 500 ml. Tintas Vinci, inovando e trazendo a nanotecnologia no combate à corrosão. Mostramos ali um pouquinho do vídeo, né, para apresentar o produto. Eu vou falar um pouquinho das características dele. Então, como demonstrado, é o Vinci Zinc 600, ele foi desenvolvido, né, na versão original, concentrada, líquida, né, e também numa versão aerosol, que eu vou explicar um pouquinho adiante. Então, resumidamente, umas características gerais, ele é de cor cinza escuro, de aspecto fosco, tem em torno de 60% de sólidos por volume, é indicado a aplicação de uma espessura seca em torno de 75 micrômetros, o que vai conferir um rendimento teórico na casa de 8 metros quadrados por litro, secagem ao toque de 30 minutos, manuseio 1 hora, com intervalo de repintura de 3 horas. Bom, aqui só para salientar algumas características e benefícios desse produto, tá? Ele é extremamente resiliente e tenaz, ele possui uma aderência, vou poder demonstrar daqui a pouco com alguns ensaios, né? Excelente, sem trincas ou fissuras ao longo da vida útil do revestimento. Muito interessante isso, ele é compatível com o jato úmido, tá? Ele aceita aplicação sobre um flash rush leve. Ele é altamente coesivo, de muita coesividade, o que auxilia e muito na impermeabilidade do filme, né? Com isso, ele confere uma intensa ação anticorrosiva, né? Melhorando o desempenho e a durabilidade do sistema. Uma boa resistência à abrasão, ele é mais resistente a danos mecânicos, possui uma proteção catódica superior e inibindo ali a corrosão subfilme mesmo após danos mecânicos. Tá? Falar um pouquinho de preparação de superfície para aplicação do produto. Ele não foge muito do sistema convencional, tá? É fundamental a descontaminação, como qualquer aplicação, tá? Superfície seca, isento de contaminantes. É evidente que a melhor performance é obtida com o tratamento através de ateamento abrasivo, ao padrão SA2,5 ou SASPC SP10. Porém, isso é um plus aí do produto, ele aceita aplicação sobre tratamento mecânico, ao padrão ST2 ou ST3, ou SP2 e SP3, tá? Nós vamos demonstrar aqui os resultados ali com aplicação sobre essa preparação. Como eu já disse, ele aceita aplicação sobre flash rush leve. A versão aerosol, ela foi desenvolvida principalmente para áreas de difícil acesso, áreas onde é difícil o operador, né, tá levando ali a trincha, o rolo, para poder aplicar o produto. Então, foi uma demanda de um cliente desenvolver esse produto nessa versão, e nós obtivemos também excelentes resultados, né? Importante ressaltar que é uma versão, conforme eu vou abordar aqui, uma versão mais diluída, né? Para exatamente proporcionar a aplicação via aerosol. Então, ele tem em torno de 20% de sólido por volume. É indicado a aplicação uma espessura seca de 40 micrômetros. Com isso, vai dar um rendimento teórico de 2,5 metro quadrado por embalagem, tá? A embalagem tem 500 ml. E a secagem dele é super rápida, em torno de 15 minutos. O manuseio já 30, até menos, dependendo da temperatura ambiente, o intervalo também de 3 horas. Bom, então vamos começar a apresentar ali alguns testes comparativos, né? Na verdade, esse produto vem sendo trabalhado desde 2014, e nesse período foram feitos muitos testes, tá? Esse é um comparativo entre um sistema de epóxi rico em zinco, que atende a norma 12, Petrobras N277, contra o sistema Vinci Zinc 600, tá? Esse é um ensaio de resistência à névoa salina, onde
fazendo uma comparação aí na placa AB, foi utilizado na placa A um primer de zinco sem grafeno e a placa B um primer de zinco com grafeno, tá? Ambas com espessura de 75 micrômetros, espessura seca de 75 micrômetros. E foi feita ali uma incisão vertical para expor o aço, para exatamente analisar o avanço da corrosão. E aí, nesse ensaio de 1000 horas, observou-se ali o primer sem grafeno, um avanço muito grande ali da corrosão vermelha. Ao passo que o primer com grafeno, houve ali o avanço, principalmente na área onde foi exposto o aço. Tá? Então, é um resultado muito positivo. Nas placas C e D, foi feita uma análise com esquema completo, aplicado 75 micrômetros do primer do 1277, né, sem grafeno, um intermediário epóxi e o acabamento poliuretano acrílico, tá? Perfazendo ao redor de 290 micrômetros de espessura seca todo o esquema. E aí, a placa C foi o esquema sem o grafeno e a placa D com o grafeno, também com corte aí para expor a região de falha, expor o substrato, onde se observou ali, no esquema sem grafeno, o avanço ali da corrosão vermelha, um pouquinho ali no canto superior direito, e onde o esquema com grafeno não se observou o avanço da corrosão. Um ensaio bastante elucidativo, né? Bom, esse é outra análise comparativa, agora com etilsilicato de zinco, o que atende a norma 1661, contra o Vinci Zinc 600, tá? É um ensaio de resistência à névoa salina. Então, do lado esquerdo é uma foto sobre o início do ensaio, e o lado direito após 45 dias. Todas as placas foram revestidas com espessura de 75 micrômetros. Podemos observar ali na foto da direita, o Vinci Zinc 600 são as duas placas de baixo. A placa número 3 com o corte vertical para expor o aço e a placa número 5 sem corte. E podemos evidenciar ali nenhum avanço de corrosão após 45 dias nesse ensaio de resistência à névoa salina. E aqui é o resultado após 180 dias desse mesmo ensaio. Me desculpe, a foto está um pouquinho fora de foco, mas eu marquei ali o Vinci Zinc, a placa 3 e a placa 5, e dá para ver claramente que praticamente não houve avanço da corrosão durante esse período com esse ensaio, tá? Esse é um outro ensaio de imersão em uma solução de cloreto de sódio a concentração de 3,5%, mantido a 40 graus Celsius, tá? E essa é uma foto após 45 dias desse ensaio de imersão. Ambas as placas são Vinci Zinc 600. Você, mais uma vez ali, não observa qualquer alteração nas placas. Esse é o mesmo ensaio após 180 dias. Então, assim, excelente resultado para o ensaio, né? E o valor mínimo de aprovação para esse ensaio são 1000 horas, né? Então, poxa, produto super aprovado. Esse é um outro ensaio de resistência à umidade relativa, né? 100% de umidade relativa. As placas com 75 micrômetros. E a foto da esquerda é uma foto do início do ensaio, e a foto da direita é uma foto após 45 dias, tá? Então, mais uma vez, não se observa qualquer avanço de corrosão nessas placas. Esse é o mesmo ensaio após 6 meses, tá? Desculpe mais uma vez, a foto está um pouquinho fora de foco,
mas dá para ver claramente que não houve ali avanço de corrosão nessas placas. Esse é um ensaio de dobramento em mandril cônico, né? Foi utilizado aí o padrão do fabricante, onde foi aplicado a placa A, uma espessura de 57 micrômetros, a placa B, 173, e a placa C, 356 micrômetros. Então, se falar uma tinta rica em zinco, aplicar essa ordem de espessura, é algo assim inacreditável. E inacreditável também foi o resultado, porque todas essas placas ali, com o ensaio de dobramento, não apresentou qualquer tipo de fissura, o que é muito positivo. Esse foi um teste que nós fizemos de pintura sobre cordão de solda e perfil L, né, que são regiões muito vulneráveis, né, para a corrosão, né, para o início da corrosão. Então, a foto da esquerda, o Vinci Zinc foi aplicado a uma espessura de 200 micrômetros e a placa da direita com 100 micrômetros. E ambas não apresentaram também nenhum tipo de fissura. Esse é um ensaio em mufla, né, que foi mantido em 400 graus Celsius durante 7 dias, e um ensaio comparativo entre a epóxi rico em zinco contra a Vinci Zinc 600. E o epóxi rico em zinco está do lado esquerdo e o Vinci Zinc do lado direito. Então, podemos aí observar que o produto possui uma altíssima resistência térmica também, né? Apresentou ligeiros defeitos ali do filme, e comparativamente ao 1277, do que se era de esperar realmente, o filme foi totalmente destruído, né? Para uma resina epóxi não tem essa característica, era esperado, mas é interessante observar a alta resistência térmica do produto, né? Esse é uma imagem aumentada, né, para demonstrar aí propriedades mecânicas e resistência ao craqueamento e fissuras. Uma tinta rica em zinco sem grafeno contra uma tinta, o Vinci Zinc 600 com grafeno. Podemos observar ali que o sem grafeno possui ali aquele craqueamento, a fissura, e o sistema com grafeno não evidenciou qualquer tipo de fissura ou craqueamento, tá? Esse foi um ensaio comparativo de diversas tintas ricas em zinco, de diversos fabricantes, seja 1277, seja 1661, seja também tintas em aerosol. E importante observar aqui, foi feito com base em um ensaio cíclico de corrosão, com base na norma ISO 12944, parte 9, e, na verdade, nós utilizamos somente 12 ciclos, né, a norma pede 24, porque nós consideramos aí somente uma demão do primer de zinco, para poder avaliar realmente apenas o primer de zinco nesse ensaio. E observamos ali, né, está apontado o Vinci Zinc, um resultado excelente em termos de avanço de corrosão. Houve ali um pequeno avanço na região de falha. Bom, em 2018, nós fomos também convidados pela Petrobras para participar de um projeto, que era um projeto de avaliação de desempenho de diversos revestimentos ricos em zinco, tá? Então, a Vinci participou desse projeto. Agradeço aí, inclusive, todo o pessoal do Sempre, Quintela, Jefferson, e inclusive por Jefferson por ter partilhado aí algumas fotos aqui comigo. Então, nós tivemos o prazer de participar também, submeter o Vinci Zinc a esse projeto, né? E uma primeira foto é um ensaio de resistência à tração, né? O professor Fragato deve gostar muito dessa foto, que é do jeitinho que ele gosta, onde foi aplicado o Vinci Zinc 600 de fundo, tá? E foi aplicado diretamente o acabamento poliuretano acrílico, tá? Sobre o próprio zinco. Então, observa-se ali uma falha coesiva tipo B, tá? O resultado está em PSI, mas pela tabela de conversão,
isso dá ao redor de 15 megapascal, o que é inacreditável para uma tinta rica em zinco, né? Só para efeito comparativo, a norma 1661, que é etil silicato de zinco, pede um mínimo de aprovação de 7 MPa. Então, esse resultado é muito positivo. Paralelo aos ensaios lá nos laboratórios do CEMPES, o CEMPES também enviou as placas para a P56, e as placas ficaram expostas ali no Spider Deck da P56. E uma primeira análise que eles fizeram foi o seguinte: 3 placas aplicadas com o epóxi rico em zinco sob diferentes tratamentos, preparação de superfície, com o ST3, da esquerda para a direita, o SP11 e o padrão SA2,5. Esse é o resultado do epóxi rico em zinco convencional, né? Evidentemente, um tratamento mais pobre, como um tratamento mecânico, há de se esperar um resultado inferior. Agora, o interessante é comparar com esse mesmo ensaio com o Vinci Zinc 600. Durante 6 meses, tá? Esqueci de falar. As placas foram expostas ali no Spider Deck durante 6 meses. Então, esse mesmo ensaio da esquerda para a direita foi aplicado com o Vinci Zinc 600. Então, ali, com o tratamento ST3, houve ali pequenas bolhas, que provavelmente é alguma contaminação por sais solúveis, mas o filme está íntegro e não houve qualquer observação de avanço de corrosão, né? E principalmente, né, isso já é de se esperar, com o tratamento através de jateamento abrasivo ao padrão SA2,5. Então, é um resultado excelente. Esse é um outro ensaio em que foi feito o Vinci Zinc 600 de fundo com o acabamento PU acrílico 2677 amarelo como acabamento. E, de novo, observando 3 tipos diferentes de preparo de superfície e, mais uma vez, não se observa qualquer avanço de corrosão nas placas. Bom, resumidamente, produto, através dos ensaios, né, podemos evidenciar, ele ofereceu uma proteção anticorrosiva superior, o filme dele proporciona maior impermeabilidade, ao mesmo tempo ele é altamente flexível, possui excelente aderência, tolera espessuras mais altas, possui uma resistência mecânica superior, resistência a craqueamento e fissuras. Eu não destaquei muito aqui, mas é um destaque, ele é aplicável a rolo e trincha, tá? É uma grande preocupação nossa, é um produto amigo do pintor, então ele é de fácil homogeneização, como foi demonstrado ali no vídeo, e ele é aplicável a rolo e trincha, então isso facilita muito o trabalho, principalmente de manutenção, né? E é mais tolerante às condições climáticas, né, de umidade. Bom, ele é recomendado para diversas atmosferas, mas em especial atmosferas altamente agressivas, né? Atmosfera, nós vimos ali o Spider Deck da P56, uma atmosfera CX, conforme a ISO, né? 12944, parte 2. E, além disso, ele pode ser usado como primer de retoque em áreas danificadas do revestimento, mesmo que seja um revestimento rico em zinco, tanto etilsilicato quanto epóxi rico em zinco, e até mesmo substrato galvanizado, tá? Ele também pode ser recomendado como reforço anticorrosivo em áreas mais vulneráveis ao avanço da corrosão, como cordões de solda, quinas, arestas, cantos vivos. E, além disso, ele pode ser utilizado como demão única ou como parte de um esquema de pintura anticorrosiva com o intuito de melhorar a performance. Aqui algumas fotos de usos recomendados dele: torres eólicas, plataformas, subestações, equipamentos elétricos, indústrias em geral, tá? Bom, eu estou terminando e eu não poderia terminar sem render aqui uma homenagem justa ao químico formulador dessa tinta, desse produto, que já estudou esse material há muitos anos, o engenheiro químico Sebastião Alves, que infelizmente nos deixou no ano passado, e rendo aqui uma homenagem ao
ao excelente profissional e ao amigo Sebastião Alves, químico formulador, toda a honra e mérito do desenvolvimento desse produto. Deixo aqui o meu contato para vocês, caso alguém queira alguma dúvida, algum esclarecimento, e agradeço imensamente pelo tempo de vocês, agradeço a Nesse Brasil, e agora fico aberto aí às perguntas e dúvidas. Fabrício, parabéns pela excelente apresentação, bem objetiva, clara, né? Obrigada por compartilhar, né, esses conhecimentos conosco, né? Esse fórum aqui, esse espaço, é o que eu sempre falo, é um espaço para a gente trocar informação, trocar conhecimento, e principalmente, né, eu estou bem emocionada pela homenagem que você fez ao nosso querido Tiãozinho, né? Sebastião, que realmente, né, participou bastante desse produto, então, parabéns pela sua homenagem também ao Tião, né, ao Sebastião Alves, tá? Obrigado. Nós temos pergunta muito nobre da sua parte, muito justo e, enfim, muito legal, parabéns. Tá? Obrigado, Rose. Bom, a gente fica assim, né, emocionado aí falando do Tião. Vamos aqui às perguntas. Tivemos perguntas, sim. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a primeira. O Francisco Ítalo Souza perguntou: após a aplicação dessa tinta Vinci Zinc, consegue-se aplicar uma demão de intermediário e acabamento? Sim, com certeza, Ítalo. Obrigado pela sua pergunta. Consegue sim, o Vinci Zinc ele é indicado tanto com demão única quanto parte de um esquema de pintura. Você pode aplicar tanto um intermediário epóxi de alta espessura e o acabamento PU acrílico, ou como foi testado ali o poliuretano acrílico diretamente sobre o Vinci Zinc 600. Embora foram testes feitos e com resultados muito positivos ali, aplicando o PU acrílico, mas o usual, geralmente, até para você atender a espessura, a barreira, seria mais indicado um intermediário epóxi e um acabamento PU acrílico. Legal. O Francisco Silva te ajudou aí respondendo lá no chat, né? Mas aí fiz questão de fazer a pergunta para você também. Obrigado também ao Francisco. A Martec também perguntou qual o prazo de proteção previsto após a aplicação do produto em epígrafe. Todo o sistema, né, o produto, embora apresente assim resultados excelentes, mas ele não age sozinho, né? Então depende de todo, principalmente, né, o preparo da superfície, né, uma boa aplicação, garantir todas as condições de boa aplicação, mas nós temos ensaios eletroquímicos, né, por exemplo, de impedância eletroquímica, que demonstrou mais de 30 meses de proteção, sem avanço de corrosão. Então, em termos de ensaio, nós temos hoje 30 meses comprovado de proteção anticorrosiva, através de um ensaio de impedância eletroquímica. Ótimo. Tivemos aqui também a Eliana Viana, que também perguntou, considerando que o grafeno não oferece proteção catódica, qual é o teor de zinco na película seca? Bom, Eliana, o grafeno oferece sim, tá? Aliás, ele oferece muito. Por quê? Pela sua disposição e pela área de superfície de contato, e por ele ser extremamente condutivo, ele tendo contato com o substrato, no caso o aço carbono, juntamente com o zinco, ele potencializa e muito a proteção catódica, conforme demonstrado ali. Então, na verdade, a propriedade dele mais importante, junto com a barreira, né, é a proteção catódica, assim como o zinco. Agora, respondendo sua pergunta em relação ao teor de zinco, esse produto tem em torno de 75%
de zinco metálico na película seca, mais ou menos 3, tá? Mas a grande questão é a seguinte, é o efeito sinérgico, por isso que ele é considerado de nova geração, porque é um efeito sinérgico entre o metal grafeno com o zinco. Os dois estão ali se ajudando para potencializar a proteção anticorrosiva e principalmente a proteção catódica. Estou catando aqui as perguntas, Fabrício. Tivemos outra aqui também, outra do Francisco Ítalo Souza. Se fabricar um epóxi rico em zinco, é um comentário, na verdade, se fabricar um epóxi rico em zinco conforme SSPC PA20, com 92% de teor de zinco, ele vai resistir muito mais do que um 1277 normal. E se misturado com grafeno, vai ficar excelente. Esse é um comentário, né? Francisco, só para comentar em cima do que eu achei bem interessante, mas nós fizemos muitos testes, tá? E são muitas propriedades do zinco que interferem na performance, tá? O teor de zinco metálico, sem dúvida alguma, interfere, porém, não é somente isso. A granulometria, a própria geometria da molécula interfere, né? Então, em alguns ensaios nossos, existe um limiar aí de teor de zinco que passa a obter o mesmo resultado, tá? Estou te falando alguns resultados de ensaios que nós fizemos aí ao longo desse tempo e eu pude acompanhar. Isso aí. O Lilásio também está aqui, Lilásio Machado, comentando na hora que você estava apresentando os resultados de pull-off, né? Aderência extraordinária. Temos aqui também o Francisco Ítalo Souza, né? Também um comentário aqui que talvez não fosse bom utilizar o padrão ST3 se for utilizar um tratamento mecânico, ao menos deveria ser um SSPC SP15. Um comentário também para agregar, né? Vai melhorar a performance, sem dúvida. Sim. E também o Eduardo, também vários comentários aqui de parabéns pela apresentação. Nós temos também o Fabiano Vieira, que também ele colocou aqui, né? Bom dia, Fabrício. Aqui é o Fabiano, Fabiano Vieira. Bom dia, Fabrício. Aqui é o Fabiano, do Polo de Camaçari, na Bahia. Gostaria de saber mais sobre o produto em spray. A gente vai colocar também o seu e-mail aí, né, Fabrício? Se você quer falar mais um pouquinho sobre a versão spray, a gente tem aí tempo, mas aí para o Fabiano, o e-mail do Fabrício, para vocês trocarem mais informação. Mas se você quiser comentar, né? Eu posso comentar rapidamente, acho que está com um tempinho ali. Excelente, Fabiano. A versão spray, como eu disse, ela foi solicitada para uma demanda de áreas de difícil acesso, né? Então, ela é mais indicada para essa condição, porque, como eu disse na apresentação, para possibilitar essa aplicação, ela é uma versão mais diluída. Então, ali tem o sólido dela é em torno de 20% de sólido por volume, né? Então, uma versão mais diluída. E outra coisa, o zinco ele precisa de uma agitação constante ali na aplicação, né? Para ele poder se homogeneizar naquela solução e conseguir chegar na peça, tá? E outra coisa fundamental é expor o aço. O zinco grafeno precisa ter contato direto com o aço, né? Isso não é novo, não é por causa dessa tinta, isso é qualquer tinta rica em zinco. Então, ele precisa ter contato com o aço, em qualquer tipo de preparação de superfície, tá? Então, ele é mais indicado em áreas de difícil acesso, porque comparando a performance dele com a versão concentrada, não dá para comparar, porque, obviamente, a versão concentrada é a versão que oferece maior proteção anticorrosiva, mas ele vai quebrar bastante o galho. Mesmo assim, ele tem uma performance muito superior, considerando outros produtos ricos em zinco na versão aerosol. Legal. Eu tinha até pensado em fazer uma pergunta para você sobre isso, né, do cuidado especial na versão aerosol. Mas legal. Temos uma outra pergunta aqui do Alan Soares Ferreira.
qual a relação custo-benefício entre a Vinci Zinc, a N1661 e a N1277? Excelente pergunta, Alain, obrigado. Bom, a Vinci Zinc hoje, né? Hoje o mercado está um pouco, principalmente por causa das commodities, né? Os metais são tão caríssimos, mas como referência, o Vinci Zinc hoje ele é um pouco mais caro do que um epóxi rico em zinco, um 1277. Então, para o resultado elucidado ali, uma excelente relação custo-benefício. Ele vai ser ali ao redor de 10% mais caro em média. Depois, se ele quiser esclarecer melhor, pode me mandar por e-mail lá, que eu vou ter um prazer em responder para você. Tá joia. Fabrício, agora uma perguntinha até minha mesmo, né? Você falou ali de preparo superfície, jateamento abrasivo, jateamento úmido, tratamento mecânico. Uma perguntinha, aí é minha mesmo. Pode também sobre hidrojato? Hidrojateamento? Sim, também o produto aceita aplicação sobre flash rush leve, tá? Dentro do quadro. Então ele resiste sim sobre flash rush leve, pode sim. E com a rugosidade previamente, sim. né? Bom, em manutenção, né, a superfície já vai ter um perfil, mas se for obra nova, obviamente o hidrojato precisa ser com algum abrasivo, né, para abrir um perfil de ancoragem ali ao redor de 50 micrômetros, que não é diferente das tintas de zinco, né, o que é solicitado, mas precisa de um perfil de ancoragem, sim, de 50 micrômetros, pelo menos. Legal. Aqui temos um comentário do nosso grande Carvalho, da CIAS Consultoria. A área de manutenção agora está feliz por mais uma alternativa de proteção anticorrosiva, principalmente no mecanismo de proteção catódica. Grande Carvalho. Obrigado, Frequentador Carvalho. assíduo dos nossos webinars aí. Ele também Legal, tem aqui uma perguntinha. Pois não. Foi alguma coisa que você falou agora há pouco. Fabrício, não entendi, não ouvi direito. Você diz que ele é multifuncional ou é dupla função? Quando a gente fala dupla função, na verdade, é porque ele confere excelente proteção catódica e também excelente proteção por barreira, né? Evidentemente que o esquema, não estou aqui abrindo mão do esquema de pintura completo. Ali, em alguns ensaios, deu para ver claramente a relevância de se completar o esquema, né? Com intermediário epóxi, com PU acrílico, ou mesmo com PU acrílico, porque, obviamente, vai formar uma barreira maior. Mas quando eu falei dupla função, foi nesse sentido, dele apresentar proteção catódica e barreira. Uhum. Entendido. Carvalho, depois coloca ali se entendeu, senão, né, depois pode perguntar para você mais detalhes aí. Tá Legal. bom? Muita gente aqui, o Jorge Eleutério, né? Um abraço, Jorge. pela apresentação, Martec, Lilásio, né? Já falei novamente. Enfim, todo mundo aqui, Francisco Ítalo, Souza também agradecendo e parabenizando pela apresentação. Bom, que legal, né? Fabrício, você tem mais alguma consideração a fazer? Alguma coisa, comentário final? Sim, bom, agradecer mais uma vez pela atenção de todos, né, o interesse. Sem dúvida alguma, mais uma opção, como bem disse ali o Carvalho, né, mais uma opção na proteção anticorrosiva. E esse produto foi pensado e desenvolvido, né, pelo nosso amigo, Tiãozinho, e ele falava sempre isso: a tinta tem que ser amiga do pintor. Ele falava isso demais, tem que ser amiga do pintor, o pintor tem que gostar de usar. E, particularmente, ele teve muito sucesso nisso, porque todo mundo que aplica gosta muito, mesmo sendo uma tinta rica em zinco, ela é de fácil manuseio, ela é aplicável a rolo e trincha, então tenho certeza que quem utilizar vai gostar muito. Legal. Meu pai. Tem aí um elogio especial, não desmerecendo todos os outros, claro, mas aí o Gilson Santos
te parabenizando aí, tá? Obrigado, pai, obrigado. Bom, esse aí foi meu primeiro mestre. Tive muitos mestres, esse aí foi o meu primeiro. Um bom mestre, né? Bom mestre. Gente, olha, muito obrigado, então. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.